a gravação, eu tentei colocar como a câmera do celular aqui como principal, não consegui. Vou fazer ela como compartilhamento de tela. E aí a gente vai conseguir... Vocês vão conseguir ver, fazer o negócio passo a passo aqui. Compartilhar. Estão vendo aí minha mesa, mousepad, tudo? Estão conseguindo ver aí, pessoal? Estão conseguindo ver minha mesa? Sim, a mesa. Beleza. A mesa é o mouse ali, né, professor? Não, agora tá beleza. Se tá vendo, tá bom. Vou pôr as coisas agora aqui. Ó, a gente vai começar no capítulo 7 a ver a parte do circuito sério paralelo. Tem dúvida da lista de exercícios que ficou? Ainda não. Vou combinar com vocês o seguinte. Como eu vou dar aula ainda hoje, terça-feira que vem vai ser a aula de tira dúvida de toda a matéria. O que vocês tiverem de dúvida vai trazendo e aí eu resolvo na aula com vocês. E na quinta-feira de manhã vai ser a prova. Que aí resolve tudo. Então vamos lá nesse circuito sério paralelo. Beleza. Ó, até agora vocês fizeram o circuito estava em série ou o circuito estava em paralelo. Vou desenhar agora para vocês o que a gente chama de circuito misto. Vai ter resistor que vai estar em série e vai ter resistor que vai estar em paralelo. E o jeitão de resolver ele vai ser tipo o jack estripador com a motosserra, vai por parte. Não tem como resolver ele tudo de uma vez. Aí dá para ver o circuito, eu vou ter que escrever maior. Vou numerar o valor das resistências. Aqui eu vou pôr uma fonte de tensão chamada E. Na física, o pessoal usa aí que eles falam que é a tal da força eletromotriz. Esse resistor R1, vou pôr o valor dele de 10 ohms. Vou chamar esse aqui de R2, vou pôr o valor dele de 20. R3, vou pôr o valor de 30 ohms. E R4, vou pôr o valor dele de 40 ohms. Só para ficar fácil. Aí, o pessoal vai pedir para vocês, qual que é o valor? Qual que é o valor da resistência equivalente total desse circuito? Como que eu vou fazer? Só olhando assim, não tem como fazer. Aí a gente tem que fazer o negócio por parte. Igual o jack estripador na sexta-feira 13. Identificar quem está em série e quem está em paralelo. Primeira coisa que a gente faz para identificar é achar onde tem um nó. Nó é a junção de ramo do circuito, ó. Aqui eu tenho um ramo, aqui eu tenho outra parte do circuito e aqui eu tenho a primeira parte. Então, o nó vai ter normalmente de três ou mais terminais do circuito chegando nele. Então, aqui eu tenho nó. Aqui nesse finalzinho, eu não tenho nó, porque eu só tenho duas perninhas de resistor chegando nele, então não tem nó. Nó tem que ter no mínimo 3 perninhas de componente chegando nele. Aqui embaixo eu tenho outro nó. Vou chamar esse nó aqui de cima de A, esse nó aqui embaixo de B. Tá dando para ler? Tá muito ligeiro? Se tiver ligeiro, vocês dão um grito aí, hein? Ó, fazendo agora para achar o resistor equivalente. Vamos ver primeiro quem está em série e quem está em paralelo.
Olhando aqui, ó, esse primeiro resistor não tem como eu fazer associação, porque tem um catatal de coisa aqui para trás. Então, não tem como eu mexer nele. Esse segundo resistor, eu ainda não posso mexer nele, porque eu tenho mais resistor aqui para trás. Agora, a gente vê que o R3 e o R4, os dois estão em série. Por que estão em série? Porque, ó, a corrente que passa em R3 é a mesma corrente que passa em R4. É como se tivesse assim, ó, embora tá ali tortinha, é como se ele estivesse assim, ó, um após o outro. Sendo aqui o R3 e aqui o R4. Tá um após o outro. Só tem a quininha aqui que é para ficar estético o circuito, mas eletricamente ligado, eles estão um após o outro. Aí eu vou chamar de R5. Então, R5 vai ser igual R3 em série com R4. Agora não tem como não enxergar, né? Aqui vai ser igual. O R3 eu coloquei o valor de 30, o R4 de 40. Então, vai ser igual. Estou escrevendo 40 primeiro, mas vou pôr o 30 aqui depois. Como é soma, a ordem deles aqui não vai interferir em nada. 40 mais 30 vai dar 70. 70 ohms. Então, esse é o valor da resistência equivalente desse pedacinho aqui do circuito. Aí, quando a gente acha a resistência equivalente, é trabalhoso, mas a gente tem que redesenhar o circuito para estar fazendo. Ó. Tem aqui a fonte E, R1, aquele nozinho A, R2. E nesse espaço que eu deixei, é onde vai ficar o R5. Cujo valor a gente calculou, ele vale 70 ohms. Olhando agora, dá para ver nitidamente que R2 e R5, eles estão em paralelo. Porque aqui, ó, tá um do ladinho do outro. Então, aí eu vou fazer a associação paralela de R2 com R5. Aí vocês podem fazer de vários jeitos, mas eu vou usar o método da multiplicação pela soma. Então, eu vou ter o seguinte. Deixa eu só sumir com um troço aqui que tá atrapalhando. Isso. Então, eu vou ter o seguinte. R2 paralelo com R5, vou chamar de R6. Tem mais um querendo entrar lá. Ah, não é não. Pensei que era outra pessoa querendo entrar. Então, R6 vai ser igual a R2 paralelo com R5. Aí, usa a multiplicação pela soma. R2 vezes R5 dividido por R2 mais R5. Vai ser igual, R2 vale 20 vezes 70 dividido por 20 mais 70. Aí, vocês fazem a conta aí pra mim, que eu tô sem calculadora agora. Deixa eu ver se eu acho aqui no trem uma calculadorinha. Que eu ia usar a calculadora do celular, ele tava com a tela gravando. Calculadorinha. Aqui, achei a calculadora. Achei a calculadora aqui, bora lá. 20 vezes 70 dá 1.400. Dividido por 20 mais 70. 20, 7 mais 2, 9. 90. Então, dá 15,55 caixa prego. Lá no final, arredonda para um 6. A gente vai pôr 5,55 pela regra de arredondamento. 15,55. Então, achei o valor de R6. Aí, a gente vem, faz todo aquele paranauê de redesenhar o circuito. Vou já redesenhar aqui do lado. Vou ter uma fonte, pá, chega aqui em cima, eu tenho R1, pá. Aqui eu já substituí pelo resistor, que a gente chamou de R6. E morreu o circuito. Agora é só pôr o nome dos bois.
esse aqui vale E, esse aqui é R1, esse aqui é R6 que eu acabei de calcular, cujo valor é 15,55. Um fato interessante do resistor em paralelo é que o valor do resistor equivalente é sempre menor que a menor resistência em paralelo. Aqui, ó, a menor resistência entre 2 e 70, entre 20 ohms e 70 ohms, era 20 ohms. Então, meu resistor em paralelo tem que dar menor que 20 ohms, no caso deu 15. Olhando aqui o circuito, já fica nítido agora, né, que R1 e R6 está em série. Aí, vocês vão fazer a associação de R1 e R6 em série. Então, eu vou chamar de R7, R1 mais R6. Só somar. R1 vale 10 e R6 vale 15. 10 mais 15 e os quebrados vai dar 25 e os quebrados. Então, aí, a gente fez todo o cálculo da resistência equivalente. Isso de um circuito misto. Eu não tinha colocado o valor para tensão, mas vou colocar o valor para tensão para a gente achar o valor das correntes. Porque sempre a gente precisa do valor das correntes, resistência, e para encontrar a potência elétrica. Então, sei lá, vou colocar hipotética aqui, uma tensão de 200 volts. Só para a corrente ficar grande, não está na ordem dos miliamperes. E as resistências tudo em ohm normal. Aí vou achar a corrente total desse circuito. Vou redesenhar meu circuito aqui, tá? Aqui eu tenho E, cujo valor é 200. E aqui eu tenho R7, cujo valor é 25,55 ohms. Aí eu quero achar o valor da corrente total. Quando é corrente total, a gente não usa índice, a gente só coloca aí. Quando eu sei que está o I pelado, sem índice, índice é esses numerozinhos que vem aqui embaixo indicando. Eu sei que é corrente total. Aí, para achar a corrente total, vocês estão mais craque que eu, né? Corrente total vai ser igual tensão total dividido pela resistência total, que no caso é R7. Então, corrente total vai ser igual o valor da tensão, 200, dividido pelo valor da resistência R7, que é 25,55, que vai me dar o valor de, vamos ver lá, 200 dividido por 25,55, dá 7,83 pela regra de aproximação. Como que é isso, ó? Olhando a última, as três casas aqui, aqui é um 7. 7 é maior que 5, então soma 1. 7 de novo, vai ficar 7,83. Ampere. Então, 7,83 ampere é a corrente total do circuito. Agora, eu vou querer saber a corrente que vai passar em cada partezinha dessa do circuito. Então, vou lá colocar a parte das correntes. Como eu não usei rosa nesse pedaço, eu vou pôr o rosa aqui, que é para diferenciar, ó. Aqui, ó, vai passar a corrente I, corrente total do circuito. Quando chega aqui, ó, uma parte da corrente se divide. Vou chamar isso aqui de I2. Uma parte da corrente dividiu e passando por esse resistor R2. E a outra parte da corrente se divide vindo para cá. Vou escrever aqui na frente. Vou chamar de I3. Por quê? Porque ela vai passar pelo resistor R3 que está em série com R4. Então, vou chamar de I3. Pela lei de Kirchhoff, a gente viu que a somatória das correntes que entram no nó, quem está chegando é só I, corrente total, é igual à somatória das correntes que saem. Tem que ser igual a I2 mais I3. Então, se eu achar o valor de I2, eu consigo achar o valor de I3, porque eu já tenho o valor de I1.
Primeiro passo para a gente poder achar o valor de I2, a gente tem que achar a queda de tensão sobre R1. Ó, toda corrente que passa no resistor gera uma queda de tensão contrária, vou chamar de V1, a queda de tensão sobre o resistor R1. Uma queda de tensão no sentido contrário à passagem da corrente. Então, vamos calcular lá o valor desse V1. V1 vai ser igual. Qual que é o valor da minha corrente? É corrente vezes resistência. É a corrente total, 7,83, vezes o valor de R1, que no caso é 10. 11. Fazendo essa conta, como é 10 multiplicando, eu vou ter que V1 vale 78,3 volts. Então, aqui em cima desse resistor R1 já fica 78 volts, 78,3 volts. Se a tensão é 200 e ficou 78,3 volts aqui em R1, eu consigo achar o valor da tensão que vai ficar sobre R2 e sobre R3. Para não ficar riscando aqui em cima, que eu tenho muita coisa já riscada, eu vou fazer nesse aqui de baixo, tá? Então, aqui, ó, eu já tenho o valor de V1. O que sobra é o valor de V2. Então, V2 vai ser igual a 200 volts menos a queda de tensão que teve V1, 78,3. Então, vamos lá, 200 menos 78,3, 121,7 volts. Então, aqui, ó, em cima de R2, eu vou ter 121,7 volts. Para que eu preciso achar isso? Quando eu acho a tensão em cima de R2, eu posso calcular a corrente que passa por ela, que a gente já chamou ela de I2. Aí, agora é a parte do cálculo da corrente. Eu tenho que I2 vai ser igual a tensão sobre o resistor multiplicado pela resistência. No caso, é V2 vezes R2, que vai ser igual. O V2, 121,7, multiplicado por R2, que vale 20. Então, eu já tenho aqui 121,7 vezes 20. Vai dar 2,434. Como a última casa era um outro 4, 4 não soma 1 para deixar em duas casas, então fica 2,43 amperes. Deixa eu ver como. Eu vou usar esse pedacinho aqui de cima, porque a parte de baixo da folha não vai dar para vocês verem. O que está acontecendo agora, ó? Eu tenho o valor da minha corrente I. Tenho o valor da minha corrente I2, o valor da minha corrente I3. Ou eu faço assim, com resistência equivalente de R3 e R4, ou seja, usando R5, ou eu faço pela lei de Kirchhoff das correntes. Como fazer assim, eu já fiz esse, eu vou fazer pela lei de Kirchhoff das correntes. Então, eu tenho naquele nó que a somatória das correntes que entram, no caso, corrente I, é igual à somatória das correntes que saem. I2 mais I3. Vou reescrever essa equação começando por I3. I3, que é o que eu quero saber, é igual I, corrente total. O I2 está somando, quando ele passa para o lado de cada igualdade, ele vem subtraindo. Menos I2. Então, meu I3 vai ser igual, colocando os valores, o valor da corrente I é 7,83 amperes,
menos o valor da corrente 2, 2,43. Isso vai ser igual 7,83 menos 2,43 vai me dar 5,4. 5,4 amperes. Então, esse é o valor da corrente 3. De posse dessa informação, só faltou calcular a queda de tensão sobre R3 e a queda de tensão sobre R4. Vou calcular nesse cantinho aqui. Então, V3 vai ser igual a corrente I3 vezes a resistência I3. Cinco vírgula 4 vezes 30 5,4 vezes 30 dá 162. Tá estranho. Ah, tá. Deu erro aqui em algum negócio, porque essa tensão aqui, V3, ela não pode ser maior que a tensão V2. Deixa eu ver o que eu fiz aqui para enrolar. No I2? Oi? Não é na corrente ali? I2? Dividido por 20. Será que foi aí? 121,7 dividido por 20. Ah, foi aqui, pô. Quando eu errar, gente, vocês podem falar aí, pô. Deixa eu chegar até no final, não. Que às vezes eu tenho que mudar de tela, mexendo os trem aqui, aí o trem acontece. Eu errei, foi a corrente aqui. 6,08 ampere. Então, se eu errei essa corrente aqui, eu só vou substituir ela aqui, que aí já vai dar o valor certo, ó. Isso aqui não é 2,43, é 6,08 ampere. Aí essa corrente 3 muda também. 7,83 menos 6,08 dá 1,75. 1,75. Mudando o valor da corrente aqui embaixo. Um 1,75 vezes 30. 52,5. Aí o trem fica mais plausível. Eu só estranhei quando deu o V3, que ele tinha que ser menor que o V2. E o V3 estava dando grande, eu parei e falei, esse trem tá estranho. Porque eu errei na corrente aqui atrás. Então, vocês veem que um erro no começo do desenvolvimento lasca as coisas tudo dali para frente, que é um dependendo do outro. Aí, se acontecer disso, vocês voltam checando para achar na onde que foi o BO. Beleza? E agora o V4 vai ser igual a 1,75 vezes 40 70. O que acontece? Se eu somar o V4 com o V3, tem que dar esse 121,7. Se somar aqui, vocês vão ver que tem um 5 aqui. Não vai dar o 0,7 por causa de aproximação de casa decimal. A gente não usou todas as casas decimais. Se usasse todas as casas somando aqui, chegava lá. Tá bom? Vai ficar faltando o quê? 0,2 volt.
que é de aproximação de casa decimal. Dúvida nesse daí, gente? Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Ainda não. Agora ninguém tem, né? Que bom, né? Vocês estão ligeiros, melhor que eu. Então vamos lá, vou avançar. Agora o circuito. Eu tinha usado um lado da folha, deixa eu usar o verso aqui. Não, essa folha tá tudo suja. Deixa eu pegar a folha ali. Agora o circuito, ele dá uma complicada. No livro vai ser o exemplo 7.2. Ele começa assim, vai ter uma fonte de alimentação. Aqui no meio ele já vem com um resistor. Depois que chega aqui, ele abre em 2 resistores. E por fim, como com os valores. A cortina estava ventando e tinha hora que escurecia a tela, tá ruim. Uma fonte E, cujo valor dela é 12 volts. Resistor R1, 6,8K. Aqui dentro ele chamou esse aqui de R2, 18K. R3, 2K. E R4, 8,2 quiloohms. Aí o que ele está pedindo no princípio é só para achar o valor do resistor equivalente. Ó, ele quer o valor dessa corrente aqui, que ele chamou de I. Ele quer o valor da corrente que passa aqui, que ele chamou de I4. Ele quer o valor da tensão aqui, que ele chamou de V2. São esses 3 elementos que o exercício quer. Para resolver, primeiro a gente vai ver quem está em série e quem está em paralelo. Tenta vocês fazerem para achar o resistor equivalente. Vou dar uns 2 minutinhos para vocês fazerem. Acha quem está série e quem está paralelo.
Então, bora começar a fazer aqui por R2 e R3. Vou chamar de R4, resistor equivalente entre os dois. Ou, desculpa, R5. Então, R5 vai ser igual R2 paralelo com R3. Eu não vou escrever a equação mais da multiplicação pela soma, já vou fazer direto, tá? Então, vamos fazer a multiplicação pela soma. 18 vezes 2 dividido por 20. 1,8K. Então, aqui, ó, vai substituir o circuito por um resistor de 1,8K. Olhando, esse resistor de 1,8 está em série com R1. Então, eu vou chamar de R6. Vai ser R1 em série com esse resistor R5. Tá dando reflexo aí, tá ruim para ver. O R1 vale 6,8. Então, 6,8 mais 1,8, 8,6. Então, eu vou ter um resistor de 8,6K. Chegou nesse ponto, eu vou redesenhar o circuito, que aí fica fácil de ver o que está sucedendo. Então, redesenhando o circuito, vou desenhar aqui do lado. Eu tô pensando, vai, a fonte mais menos sobe. Aí eu vou ter aqui o resistor equivalente que a gente acabou de calcular, chamado de R6. E aqui eu vou ter o resistor que já existe, que é o R4. Isso aqui foi rabisco que eu tava pensando em outra coisa na hora de fazer. A fonte aqui, o E, continua valendo 2 volts. O R6, 8,6K. E o R4, 8,2. Então, de cara, dá para ver que o R6 está em paralelo com o R4. Que é o que a gente vai estar fazendo. R6 paralelo com R4 vai ser igual 8,6 vezes 8,2 dividido 8,6 vezes 8,2 dividido, aí vocês abrem parênteses, fecha parênteses, 8,6 mais 8,2. No meu deu 4,2 aproximadamente.
Então, eu posso redesenhar meu circuito, já que eu achei o valor da resistência equivalente total. Vou chamar esse aqui de R7. Aproximadamente 4,2K. O exercício, ele tinha pedido para a gente calcular o valor da corrente total. Então, a corrente total ainda circula por aqui, ó. Corrente total. Aqui é a fonte E, valendo 12 volts. O I total. Corrente vai ser igual tensão, E no caso, dividido pela resistência total, que no caso é R7. Vai ser igual o valor da tensão é 12 volts. Por 4,2. Lembrando que a corrente vai dar sempre miliampere, tá? Nesse sistema que tá aí, que tá em K o resistor. Então, 12 dividido por 4,2. 2,86 miliampere. A corrente vai estar toda em miliampere, que a resistência está em quilômetros. Achei o valor da corrente total. Aí ele quer saber o valor da queda de tensão bem em cima desse resistor aqui, ó, entre o resistor de 18K e o resistor de 2K. Para mim poder fazer queda de tensão, vou redesenhar o circuito com esse resistor e o paralelo desses dois. Pelo paralelo desses dois, eu consigo achar a queda de tensão no ponto que eu tô precisando. Redesenhando, então, esse circuito aqui, mas deixando o resistor R5 aqui no meio, eu vou ter o seguinte, ó. A fonte, R1, o R5. Chega aqui pro lado, vou ter o resistor R4. E agora eu vou dar o nome dos dois. A fonte E, R1. E aqui, ó, o paralelo dos dois a gente chamou de R5, que é o paralelo de R2 com R3. A corrente I total tá vindo nesse sentido. Corrente I. Aqui ela tem um nozinho. Porque uma parte vem para essa associação de resistor e a outra parte vai lá para o resistor chamado de R4, lá atrás. Então, ela divide. Um pouco vem para cá e um pouco desce. Essa corrente que veio para cá, ele vai querer saber ela depois, que ele chamou ela de I4. Que é a mesma corrente aqui, ó. Ele quer saber ela depois. Mas aqui, ó, essa corrente eu vou chamar ela de I2, que ela vai passar por R2 e o R3, mas vou chamar de 2. Aí, o que acontece aqui com I2? Eu tenho que calcular qual que vai ser o valor dela. Então, vamos lá. I2 vai ser igual a tensão aplicada sobre esses dois resistores, que no caso é o E da fonte, associação em série desses dois resistores. Vai ser igual. A tensão a gente já tem, é 12 volts, dividido por 6,8 mais 1,8, que vai dar o valor de 8,6 quiloohms. Então, dividindo aí 12 por 8,6. 1,4.
miliampere, aproximadamente. Então, achei o valor da corrente I2. Ele quer saber o valor da tensão que ele chamou de V2, que é a tensão, ó, da associação em paralelo dos dois resistores. Então, eu tenho que V2 vai ser igual. Tensão é corrente vezes a resistência. O valor da corrente é 1,4 mili. E a resistência que eu vou usar é R5, cujo valor é 1,8 K. Fazendo essa conta aí de 1,4 vezes 1,8, dá 2,52 volts. Chegou nesse ponto, eu achei o valor, ó. Ele pediu o valor da corrente I, já achei. Pediu o valor de V2, eu já achei. Agora ele quer o valor de I4. O valor de I4 a gente vê pela lei de Kirchhoff das correntes. Segundo a lei de Kirchhoff das correntes, eu tenho que a corrente I, a corrente que chega, é igual a somatória das correntes que saem. Tá saindo I2 mais I4. Reescrevendo I4 primeiro, que é o que eu quero saber, vai ser igual I. O I2 está desse lado da igualdade, quando passar para o lado onde está a corrente total, ele está somando, ele volta subtraindo. E aí é só substituir os valores. O valor da corrente total, 2,86. O valor da corrente, 1,4, corrente 2. Vai me dar 1,46 miliampere. Então, esse é o resultado. Vocês viram que não tem muita novidade, não. Calcular resistência, corrente é sempre a mesma coisa. Você só tem que ter noção de onde você está calculando para ver se é corrente total, tensão total, se está série paralelo. A partir daí, é suave. Alguém tem alguma pergunta? Dúvida? Ainda não. Ah, agora não tem não, né? Semana que vem vai ser só choro. Mas vamos lá. Agora eu vou para uma parte nova, tá? Deixa eu só abrir aqui a bendita parte nova. O livro, capítulo 7, é todinho sobre isso daí e tal, que ela moage e resolve não sei o que, parará, parará. Vamos pro capítulo 8. Ó, no capítulo 8, ele vem falando de fonte de corrente, fonte de tensão e tal, porque ele já está querendo dar introdução ao teorema de Norton e o teorema de Thevenin. Norton com fonte de corrente, Thevenin com fonte de tensão. Mas o que eu quero mostrar para vocês é essa parte aqui, ó. A parte de circuitos com várias malhas. Vou ter circuito que vai ter 2 malhas, circuito mais complicado que tem 3 malhas. Assim, ó, sériezinha, ou assim, desse jeito. Então, agora as coisas mudam de figura, porque não é mais tão simples. Vocês devem ter visto em cálculo numérico, resolução de sistema linear de 3 variáveis, por aí vai. Vai ser algo nesse estilo aí que a gente vai estar fazendo.
Peguei uma folha branquinha agora, câmera ajusta e a gente começa. Então, vai ser circuito com 2 malhas. E essa parte de circuito com 2 malhas tá dentro do série paralelo, tá? Do circuito misto. Ah, não tem linha, a câmera perde o foco. Beleza, vou pegar o outro papel do outro lado, aí não perde foco. Ainda rasgou. Aqui. Se escrever no caderno, ele mancha a folha de baixo. Por isso que tem que separar, não tem jeito. Como já saiu mesmo, vou usar folha por folha. Tá bom. Então, vamos lá. O circuito com 2 malhas, ele vai ter mais de uma fonte de tensão na hora da gente resolver ele, ó. Vou fazer o modelo mais simples que tem, que é esse modelo inteiro. Aqui eu tenho a fonte de tensão que eu vou chamar de V1, aqui eu tenho a fonte de tensão que eu vou chamar de V2. 2 fontes de tensão. R1, eu vou pôr o valor de 10, que é hipotético. R2 aqui no meio, vou pôr o valor de 20. E R3, pôr o valor de 30. Agora eu tenho que definir o valor das tensões das fontes. V1, vou pôr valendo 50 volts. E V2, vou pôr valendo o dobro, vou pôr valendo 100 volts. É só valor hipotético, tá? Mas V1, V2, as relações dela vai valer para tudo. Aí, o que acontece nessa situação? Tem resistor em série, em paralelo, para me calcular aí? Não tem. Se não tivesse essa fonte de tensão aqui, ó, fosse o fio do R3 ligado aqui no R2, eu fazia R2 em paralelo com R3, para eu calculava. A resistência equivalente, a gente calcula para poder achar o valor da corrente total que circula no circuito. Aí, quando o circuito tem esse jeitão aqui, ó, o jeito de fazer dele muda. Ele tem um jeitão que parece assim um quadradinho, ó. O quadradinho. Agora vem a noção de malha. Malha é o caminho fechado por onde circula a corrente. Nesse circuito que eu desenhei para vocês, eu vou ter 2 malhas. A primeira malha, ó, passando por aqui, ó, por V1, R1, R2 e voltando em V1, e a segunda malha circulando por aqui, ó, R2, R3, V2 e tal. Então, malha vai ser o caminho fechado por onde circula a corrente. Então, se a gente pegar, vai ver que essa aqui é a malha 1 e essa aqui é a malha 2. Onde a malha 2 é formada por todo o conjunto desses elementos e a malha 1 por todo o conjunto desses elementos. Aí, o que acontece? O R2 está aqui no meio, ó. R2 vai sofrer influência tanto da fonte de tensão V1 quanto da fonte de tensão V2. Para resolver circuitos desse tipo, tem meio que um tutorial. Aí, vou colocar aqui, primeiro passo. Sentido da corrente. Eu tenho que adotar o sentido da corrente. Tem vários jeitos de fazer, não sei o quê, mas se você seguir o tutorial, não tem erro. Faz do jeito que tá, que não tem erro, ó. Sempre adota o sentido da corrente no sentido horário, que é o ponteiro do relógio, ó. Isso aqui é a malha 1. Vou chamar de A para não confundir. Malha A, isso aqui é a malha B. Para não confundir, vou chamar de A e B para não confundir, porque já tem número nos outros lugares. Então, eu vou colocar o sentido da corrente aqui, ó.
sentido horário, eu vou chamar de I1, porque é a corrente da malha 1, tá? Não é mais a corrente do resistor R1. I1 é a corrente da malha 1. Vamos pôr IA para não ter IA, corrente da malha A. E essa aqui eu vou chamar de IB, que é a corrente da malha B. Corrente da malha B e B. Então, eu já coloquei as duas correntes no sentido do ponteiro do relógio. Sentido horário. Ah, professora, mas no real vai dar valor negativo. Pode até dar negativo. Se der valor negativo, significa que o sentido da corrente é inverso. Só isso, não muda a conta. A conta dá o mesmo valor, só muda o sentido. Isso aí é fácil de mexer. Segundo passo. Queda de tensão. Então, a gente vai ter que colocar as quedas de tensão em cada resistor. Então, bora lá. Ó. Se a corrente está nesse sentido, a queda de tensão em cima de R1 vai ser no sentido oposto. Não posso chamar aqui de V1 e V2, porque vai confundir com os termos lá na frente. Vou chamar de E. E1 e E2, que aí não confunde com a nomenclatura que a gente vai usar, tá? E1 referindo a essa fonte de tensão 1, E2 a fonte de tensão 2, porque V1 vai ser a tensão em cima de R1. Beleza. Aí eu cheguei aqui no meio, cheguei em R2. O R2, por ele estar com influência das duas correntes, o bicho sofre. Eu vou desenhar só o R2 aqui. Ó, se a gente analisar a corrente 1 nesse sentido. Tá nesse sentido a corrente A, ou seja, tá descendo. Em relação à corrente A, a queda de tensão dele, ó, no sentido oposto. Então, vou chamar de V2,A, porque a queda de tensão de R2 em função da corrente IA. Porém, aqui do outro lado, ó, eu tenho uma corrente B, vou fazer até de vermelho, ó. A corrente B vai lá dar a volta no circuito, chega aqui, ela entra subindo. IB. Então, esse B também vai gerar uma queda de tensão em cima de R2, que a gente vai chamar de V2,B, porque é queda de tensão em cima de R2 em função da corrente B. É aí que a giripoca torce o rabo. Você tem que entender que ele sofre influência da corrente A e da corrente IB. O terceiro passo. Lei de Kirchhoff das tensões para cada malha. Então, eu vou usar a lei de Kirchhoff das tensões para a malha A e a lei de Kirchhoff das tensões para a malha B. E agora, é só colocar os valores. Então, vamos colocar para a malha A. Para a malha A, vamos pôr essa equação aí para a malha A. A gente vai ter o seguinte, ó. A lei de Kirchhoff das tensões fala que numa malha, a somatória das quedas de tensão tem que ser igual a zero. Então, eu vou começar a partir de um pontinho, fiz um pontinho aqui e vou fazendo a queda de tensão ser igual a zero. Só tem uma regra. Se a queda de tensão for no sentido da corrente, ela é positiva. Se for no sentido oposto da corrente, ela entra negativa na lei de Kirchhoff das tensões. Olhando aqui, ó, a tensão aqui da fonte, ela tá nesse sentido, que é o mesmo sentido da corrente. Então, ela entra positiva. Então, eu vou ter E1 positivo. Cheguei aqui em R1. Tenho V1. O V1 está no sentido oposto ao da passagem da corrente. Então, ele entra negativo. Menos V1. Cheguei em R2. Eu estou analisando para malha 1. Para malha A.
Para a malha A, a gente tem o seguinte, ó. A queda de tensão está no sentido oposto ao da corrente. Então, eu vou ter menos V2 em relação à malha A. V2,A. Só que a queda de tensão de V2 em relação à corrente B, ó, tá no mesmo sentido. A corrente está descendo, a queda de tensão de V2 em relação à malha B tá no mesmo sentido da corrente. Então, ele entra positivo. Mais V2 em relação à corrente B. Ficou muito estranho esse negócio do porquê que eu tenho duas quedas de tensão em cima de R2? É como se a gente estivesse usando o teorema da superposição. A gente analisa os efeitos da fonte de tensão E1 sobre R2 e da fonte de tensão 2 sobre o mesmo resistor que está recebendo influência dos dois ali diretamente. Está no meio dos dois laços. Então, em relação à malha A é negativa, a queda de tensão dele, porque está no sentido oposto ao da corrente. Em relação à malha B, é positivo, porque está no mesmo sentido da corrente. Então, a somatória disso aqui tem que ser igual a zero. Cheguei no valor das equações. Agora, eu vou converter isso daí em função de corrente. O E, eu já tenho 50 volts, menos queda de tensão V1, corrente A vezes R1. Que, no caso, o R1 vale 10. Então, eu vou ter 10 IA. Cheguei em V2, menos V2 vezes o IA. V2 é 20. IA. Cheguei aqui no V2 em relação à malha B. Positivo. Mais 20 IB tem que ser igual a zero. É igual fazer análise de sistemas lineares, onde vocês faziam lá o sistema que tinha não sei o que lá, X, o sistema linear era mais ou menos assim, um número lá, tipo 10, X menos 20, Y é igual a 30. Aí depois vocês vão ter lá 15, X mais 2Y é igual a 10. Aí vocês tinham que resolver esse sistema de duas equações. Só que no lugar de X e Y, eu vou ter corrente IA e corrente IB. Eu vou achar o valor dessas correntes através desse sistema de duas equações e duas variáveis, né? Então, vamos já organizar aqui, ó. Aqui desse lado da equação vai ficar tudo que tem IA e IB, e o que não tem vai passar para o lado de lá da igualdade. Menos 10 IA com menos 20 IA vai dar menos 30 IA. Menos 30 IA. Aí eu venho aqui, mais... Não tem outra corrente IB para somar, só vou ter essa. 20 IB é igual, 50 está positivo, passa para lá negativo, menos 50. Essa é a equação 1, que é a equação da malha 1. Do mesmo jeito que eu fiz aqui a equação da malha para malha A, eu vou fazer a equação da malha para malha B. Então, vamos fazer para a malha B. Na malha B, eu tenho o seguinte, ó. Nesse caminho aqui, a somatória das quedas de tensão tem que ser igual a zero. Se eu começar por aqui de baixo e for subindo para fazer a conta, eu chego primeiro aqui no R2. O R2 agora é do mesmo jeito. Só que como eu estou analisando para a malha B, quem está mandando é a corrente B. As quedas de tensão que está no sentido da corrente é positiva, que está no sentido oposto é negativa, ó. Vou chamar de V3, que é a queda de tensão em cima de R3. Do menos para o mais, vai estar assim, ó. Esse aqui é o E2. E por aí vai. Então, vamos começar aqui. Como eu estou analisando em relação à corrente B, a queda de tensão está no sentido oposto ao da corrente. Ó, a corrente IB é a vermelhinha, está subindo, e a queda de tensão está no sentido oposto, descendo. Então, entra como negativo. Então, eu vou ter menos V2, vírgula B, que é a queda de tensão no resistor 2 em relação à corrente IB. Aí, chego aqui na parte de cima.
O V3 também está no sentido oposto da corrente B, então ele é negativo. Menos V3. Cheguei na fonte. A fonte também está no sentido oposto. Oposto ao da corrente. Eu tinha esquecido de fazer aqui, ó, a parte da corrente A, tá? Do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, o V2 está negativo em função da corrente B. Só que em função da corrente A, ele é positivo. Eu vou pôr aqui no finalzinho, mas ele era análise aqui junto com esse. Vou pôr aqui no começo. Ele tá positivo porque a queda de tensão V2 em relação à corrente A está no mesmo sentido da corrente IB. E agora eu igualo isso a zero. Substituindo em valores, eu vou ter R2 vale 20. 20 e A, positivo, por causa daquela análise, menos 20B, menos 30 IB, menos 100, tem que ser igual a zero. Do mesmo jeito, vou somar IA com IA que tiver aqui e IB com IB. No caso, eu só tenho o IA. Então, eu vou ter 20 IA menos 20 mais 30 dá 50. Igual. O 100 está negativo, passa para o lado de lá da igualdade positivo. E essa é a equação 2. Para seguir para a próxima parte, vou copiar aqui as duas equações. Então, a gente tem que copiar em cima certinho. Menos 30 IA mais 20B é igual a menos 50. Equação da malha A. Agora, equação da malha B. Positivo. 20 IA menos 50 IB é igual a 100 positivo. Aí eu vou ter um sistema de duas equações e duas variáveis. Tem vários jeitos de você resolver, tem por matriz, determinante, caixa prego. Como é pouco, e eu confio mais, eu vou usar a retrosubstituição. O que consiste a retrosubstituição? Vou deixar a primeira equação em função de IA, tipo, IA vai ser igual. Vou mexer com essa equação todinha para dar um resultado lá depois da igualdade, e vou substituir o valor de A na equação 2. Então, vou pôr aqui a equação 1 e a equação 2. Só para saber a qual que eu estou me referindo. Então, vou mexer com essa primeira equação. Menos 30 e A, o mais 20B está positivo, passa para lá negativo. É igual a menos 50 menos 20 IB. O 30 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Menos IA vai ser igual a menos 50 menos 20 IB dividido por 30. Porém, está negativo aqui no começo. Vou querer o valor desse positivo. Multiplico todo mundo por menos 1. Então, eu vou ter que IA vai ser igual a menos 1 vezes 50, 50 positivo. Menos 1 vezes 20, 20 positivo. Todo mundo dividido por 30. Eu achei o valor de A nessa equação. Peguei a primeira equação. Agora, o que eu vou fazer? Vou substituir no lugar de A aqui na segunda equação, vou pôr tudo que está aqui dentro. Vou pular no lugar e vou substituir ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 3 e substituir ela na equação 2.
Só para saber o que eu fiz aí, senão depois o povo não acompanha. 20 que multiplica. No lugar de A, agora eu vou pegar essa equação de baixo. No lugar de A, vou pôr tudo isso aqui. 50 mais 20IB dividido por 30 menos 50IB não tem divisão ainda, vai ser igual a 100. Vou pegar essa equação agora e resolver ela para achar o valor de IB. 20 que multiplica 50 vai dar 1000. Porque 2 vezes 5, 10 tem 2 zeros, então eu vou ter 1000. 1000 mais 20 que multiplica 20, 400. Dividido por 30. Menos 50. Vai ser igual a 100. O que eu vou fazer agora, ó? Tô dividindo aqui por 30. Para mim poder fazer, para dar certo, eu vou dividir todo mundo por 30. Para mim poder somar. 30 dividido por 30 dá 1 vezes 1000, repete o 1000. 30 dividido por 30 dá 1 vezes o 400, repete o 400IB. 30 dividido por 1 é 30 vezes 50. 3 vezes 5, 15, 1500. É igual a 100. O 30 está dividindo, vai passar para lá multiplicando. 400IB menos 1500 vai dar 1100. Então, eu vou ter menos 1100IB é igual 30 vezes 100 dá 3000. Esse 1000 tá aqui, ó, ele tá somando, ele vai para o outro lado subtraindo. Menos 1000. Agora eu vou achar o valor de B, ó. Esse menos 1100 tá multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Então, eu vou ter que menos IB vai ser igual 3000 menos 1000 dá 2000. Dividido por 1100. Aí, vou fazer a conta de 2000 dividido por 1100. Dois mil dividido por 1100 Rapaz, deu um valor muito louco aqui nessa calculadorinha que eu tava usando. Vou mudar de calculadora aqui, que não gostei não. 2000 dividido por 1100 dá 1,82 aproximadamente. Ampere. Só que esse é o valor de menos IB. Eu quero o valor de IB puro. Aí eu vou fazer o paranoia de multiplicar por menos 1 aqui. Então, meu IB é menos
0,82 ampere. Eletricamente, o que isso influencia? Porque deu negativo aqui, ó. Eletricamente é assim, ó. Eu adotei o IB nesse sentido aqui, ó. No real, o IB é no sentido oposto, só isso. Mas todas as minhas contas tá certo. Então, eu posso ter a corrente negativa? Pode, porque o sentido que eu adotei é invertido. Agora que eu achei o valor de IB, vou voltar e substituir ele aqui na equação 3. Então, eu tenho que o IA vai ser igual a 50 mais 20 vezes IB. No lugar de IB, vou colocar menos 1,82. Tudo isso dividido por 30. Meu IA vai ser igual. Vou pegar aqui para fazer a conta. 20 vezes 1,82 dá 36,4. Negativo. Então, 50 menos 36,4 vai dar 13,6. 13,6 dividido para 30 dá aproximadamente 0,45. 0,45 ampere. Então, notem que eu achei o valor de IA e achei o valor de IB. Aí, se eu pedisse para vocês, calcula para mim a queda de tensão em cima de R1. A queda de tensão em cima de R1 é a corrente A vezes a resistência R1. O IA é 0,45 e a resistência R1 vale 10. Então, vou pôr aqui, ó, V1 vai ser igual IA vezes R1, que a gente já usou aqui na equação da malha, essa mesma equação. Que isso aqui vai ser igual a 0,45 vezes 10, ou seja, 4,5 volts. Essa é a tensão em cima aqui, ó, do resistor R1, e por aí vai. Então, a corrente A tá certa, a corrente B que tá invertida. O sentido real desse circuito, vou fazer aqui de azul mesmo, ó. É como se a corrente B, ó, tivesse nesse sentido que eu fiz em azul, sentido real. E B tá nesse sentido aqui real. As correntes saem das fontes e entram pelo ramo do meio do circuito, voltando para suas fontes. Elas se somam nesse nozinho aí. Se somam. Agora, com o exercício de duas malhas, alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa escuro? Obscuro, melhor dizendo, né? Professora, tem que resolver esse sistema na lista? Qual sistema? Esse aí, para sair a IB. Resolver desse jeito? É. Se você souber outro método de resolução de sistema linear, pode usar. Não, eu tô perguntando se tem que colocar na lista a resolução dele. É porque a minha calculadora faz daí só numa... Mas é claro, né? A calculadora faz na mão. Clicou, já foi, né? Coloca, cara, a lista de exercício é pra você fazer na mão. Deixa a calculadora pra você fazer na prova. Eu sei que é chato, eu também usei muito HP. Na minha época era HP 50G, faz tudo. Só que assim, no dia do concurso lá não tinha HP pra me usar a mão. Entendeu? Esse que é o duro. Então aprende a fazer na mão e depois no dia da prova faz na calculadora, tudo, mas aprende a fazer na mão. Agora, se já sabe fazer, acha que consegue, com a cabeça você pensa. Então, aqui eu fiz um circuito de duas malhas. A variação desse circuito é se a fonte de tensão vem aqui no ramo do meio.
Como vocês já sabem montar a solução da equação, a parte mais difícil para vocês vai ser montar as equações da malha. Eu vou fazer só até a equação da malha. Depois que eu tiver as duas equações, o jeito de resolver lá o sistema linear é o mesmo, tá? O que mudou nesse circuito aqui, ó? O resistor agora aqui, ó, ele vai estar em série. Tem o R3 e tem o R4. E a fonte de tensão que vinha aqui de uma das laterais, passei ela para o meio do circuito. O jeito de resolver é a mesma coisa. Mesma coisa. Chamando essa aqui de malha 1, essa aqui de malha 2, eu vou chamar de I1, a corrente que circula pela malha 1, e 2, a corrente que circula pela malha 2. Na outro exercício eu chamei de IA, que eu chamei as malhas de A e B. Agora eu estou chamando de malha 1 e malha 2. I1, corrente da malha 1, e 2, corrente da malha 2. Coloquei as duas correntes no sentido horário, que é o sentido do ponteiro do relógio. Agora falta colocar as quedas de tensão. Colocando a queda de tensão. A tensão da fonte aqui, ó, tá nesse sentido, do terminal negativo para o positivo. Nessa fonte é a mesma coisa. Nesse sentido, do menos para o mais. Quando a corrente I1 passa por R1, dá uma queda de tensão no sentido oposto ao da corrente, chamado de V1. Quando a corrente I2 passa por R3, dá uma queda de tensão no sentido oposto ao de R3, vou chamar de V3. I2 passando por R4 é a mesma coisa, sentido oposto, V4. Coloquei todas as quedas de tensão envolvidas. E aqui eu cheguei no R2. O R2 é aquele mesmo Paranauê, ó. Vou desenhar até a fonte aqui, ó. R2. A corrente I1 de verde. Queda de tensão no sentido oposto. A corrente I2 de vermelho. Queda de tensão no sentido oposto. Como agora vocês estão mais crescidinhos, não precisa mais eu fazer V1, V2, V3, não. Já vou fazer a equação que a gente vai usar, já vou pôr o valor das correntes, tá? No lugar da tensão, vou pôr corrente vezes resistência, pra gente já seguir. Então, vou começar a fazer a lei de Kirchhoff das tensões para malha 1. Para malha 1. Então, vamos ter o seguinte, eu escolho um pontinho aqui e vou fazer a somatória das quedas de tensão nesse sentido. Ó, começando aqui, quem tá mandando na malha 1 é a corrente 1. Quem tiver no mesmo sentido da corrente, entra positivo. Então, olhando aqui, eu tenho o valor de E1 já.
Só faltou eu pôr o valor de E1 e E2, né? Vou pôr aqui em cima, para não confundir ali. E1, vamos pôr para valer 30 volts. E2, vou pôr para valer 10. 30 volts aqui, 10 volts aqui. Quem tiver no sentido da corrente é positivo. Quem tiver no sentido oposto é negativo. E1 positivo. E1 positivo. Cheguei aqui no R1. O V1 é menos, porque é queda de tensão, R1 vezes I1. R1 vale 10, então menos 10 e 1. Que é a queda de tensão em cima de R1. Cheguei aqui na fonte E2. O sentido da flechinha de tensão da fonte é o mesmo sentido da setinha da corrente, então entra positivo. Mais E2. Beleza? E um paranauê que eu gosto de usar, quando eu tenho um resistor que sofre influência de duas correntes, é assim, ó. Mais o valor do resistor, no caso aqui é 20, né? Abre parênteses. Aí, no parênteses, eu coloco a corrente da malha que eu não estou analisando primeiro. Se eu estou fazendo para a malha 1, quem eu não estou analisando é I2. I2 menos a corrente da malha que eu estou analisando, I1. Por que o paranauê fica assim? É como se eu colocasse o R2 em evidência. Antes, a gente ficava assim, ó. O V2 positivo em relação à corrente 2 menos o V2 em relação à corrente I1, certo? V2 em relação à corrente 2 nada mais é do que a corrente, o R2, né? Vezes I2, positivo. E o que entrava negativo, que eu estou analisando para a malha 1, era o R2 vezes a corrente I1. Colocando em evidência R2, eu vou ter, então, R2, que multiplica a corrente da malha que eu não estou analisando, no caso I2, menos a corrente da malha que eu estou analisando, no caso I1. Fazendo esse paranauê aqui, ó, chega no final, ele dá o valor da resposta com o sinal certinho. Não tem que ficar mais analisando. Isso aqui é para malha 1. Ah, e se fosse para malha 2? Mesma coisa. Coloco o valor da resistência que está lá, sofrendo a influência dos dois. No caso é R2, vou colocar 20, que multiplica. O valor da corrente que eu não estou analisando para ser positivo, se eu estou fazendo para a malha 2, a corrente que eu não estou analisando é I1. I1 entra positivo, menos a corrente da malha que eu estou analisando. I2. Quando eu fazer as continhas lá, vai ser essa análise aqui, só que em relação à corrente da malha 2. Então, o resistor que está sofrendo influência, a corrente da malha que eu não estou analisando, menos a corrente da malha que eu estou analisando. Esse paranauê aí já resolve esse resistor que sofre influência de duas correntes. Voltando aqui na malha 1, depois que eu passei por R2, fechou ali, morreu, acabou o assunto. Tudo isso aí tem que ser igual a 0. Agora é só reescrever o valor de E1. O valor de E1 vale 30 volts, 10 e 1, mais o E2 vale 10, mais 20 vezes 2, ó, aquela multiplicação chuveirinho que vocês já estão até cansados de fazer. 22 menos 21. Tem que ser igual a 0. Agora é juntar todo mundo num lugar só e quem não tiver corrente vai para o lado de lá da igualdade. Então, somando aqui, eu tenho menos 10 com menos 20, vai dar menos 30. Menos 31, mais 22, é igual, o 30 está positivo, passa para lá, negativo. O 10 é a mesma coisa, então, somando 30 mais 10, 40, positivo, passa para lá, fica negativo. E essa é a equação da malha 1.
Fazendo a equação para a malha 2, a gente vai ter de forma semelhante, ó. Escolha um pontinho para mim começar, eu já peguei o resistor R2. A gente já fez o Paranauê dele, ó. Já vou fazer até a flechinha aqui, ó, para já pôr nos valores para ficar menor a equação. 21, porque a corrente que eu não estou analisando entra positiva na conta. Menos 22. Cheguei na fonte E2. Nota que o sentido da flechinha da fonte de tensão é oposto ao da ao da corrente. Como está oposto, entra negativo. Menos E2. Menos a queda de tensão V3 é no sentido oposto, ou seja, R3 vezes I2, que é 32. R4 do mesmo jeito. Vou escrever aqui embaixo. Menos 42 tem que ser igual a 0. E agora, só somar essas crianças aí. Tenho 21 apenas aqui, então vou colocar só ele. 21 menos 22 aqui, mais 32, mais 42. Eles é menos, eles se somam negativamente. 20 mais 30 dá 50, mais 40 dá 90. Como eles são negativos, se soma negativamente. Então, tem menos 92. O valor de E2 é 10 volts. Como ele está negativo para cá, passando para o outro lado da igualdade, ele entra positivo. A 10. Segunda equação. Aí agora o que vai acontecer? Agora eu tô me vendo. Bom, o que vai acontecer? Eu vou separar umas listas de exercício baseado no que a gente viu hoje. Associação mista de resistor, e vou fazer também análise de malha com duas malhas apenas. Nessa prova vai cair até a análise de 2 malhas. Para outra prova aí vai cair a análise de 3 malhas. Dúvida, pergunta? A prova vai ficar para quinta-feira. Vai ter um horário lá para vocês fazerem a prova. E como que fala? Na terça-feira a gente vai ter aula de tirar dúvida. E aí acabou. Tá bom? Por hoje é só. Qualquer coisa aí, você sabe me encontrar no Zap, a gente tá aí para ajudar, tá? Só me dá um tempo, tipo assim, de 1 hora e meia mais ou menos, que eu vou separar menos exercício para vocês fazerem, para não ficar muita coisa para fazer, tá bom? E no mais é isso. Professora, como vai ser a prova? A prova é igual a prova de concurso, é prova online, né? Você tem a questão com as alternativas de marcar, você responde aí, resolve e marca. Ah,